Olá pessoal, graça e paz, obrigado a você que mais uma vez está conosco aqui no Vocação Podcast. Esse que a gente tem procurado sempre trazer conversas saudáveis, conversas importantes, conversas relevantes. Então a gente agradece muito a você que está conosco aí em mais uma edição desse canal nosso. A gente já te convida a se inscrever no nosso canal, curtir a gente, seguir. Se você clicar no sininho aqui no YouTube e se inscrever no nosso canal, você vai ter a garantia de que sempre que a gente postar um vídeo novo, esse vídeo vai chegar primeiro para você, você vai ser notificado. Então faça isso porque você sempre está se atualizando aqui do Vocação Podcast, das entrevistas que nós trazemos. E a gente tem procurado sempre trazer entrevista relevante, né? Pessoas de relevância aí para a sociedade, que possam contribuir aí com essa juventude que está nos ouvindo, talvez no direcionamento de trabalho, de profissões. Esse tem sido o nosso intuito. E a gente quer agradecer aí o Secate Estofados, que está conosco aí em mais um programa. O William, que tem a capacidade aí de fazer qualquer tipo de trabalho com sofás, com poltronas, com chaises, com estofados em geral. Se você quiser um orçamento sob medida, o Secate pode te atender. E você pode encontrar ele no telefone no DDD 18 981 34 86 49. Repetindo, DDD 18 981 34 86 49. Entre em contato com ele, diga para ele lá que você ouviu aqui no Vocação Podcast. Eu tenho certeza que ele vai satisfazer aí o seu desejo de um bom orçamento num preço justo. E também deixar o nosso WhatsApp, que é o DDD 18 99737 90 63. DDD 18 99737 90 63. Se você quiser também utilizar desse espaço aqui para falar da tua marca, para você expor o seu produto, entre em contato conosco, alguém da nossa equipe vai te atender. E eu tenho certeza que nós teremos ótimas opções aqui para você fazer a publicidade do teu material. E hoje nós temos um excelente convidado aqui, uma honra nós recebermos aqui o senhor Odilon Guedes, que é o presidente do Corecon de São Paulo. É isso, senhor Odilon? Boa tarde. Boa tarde. Guilherme, Hélio, um prazer muito grande estar aqui no podcast. Prazer o nosso, é uma honra ter o senhor aqui. Eu sei que o senhor está de passagem aqui em Araçatuba, né? Veio fazer uma palestra hoje cedo aqui, é isso? Viemos. O Conselho Regional tem feito uma série de palestras pelo interior do Estado, com temas relevantes. A gente discute o papel do Estado, a questão da neoindustrialização, reindustrializar o país e a questão da inteligência artificial. Legal. Então, saem debates importantíssimos. Hoje nós tivemos na Faculdade de Economia. Isso, a FACFEA, né? Foi uma presença bastante expressiva com secretários e professores, alunos. Foi muito bom, nós ficamos extremamente satisfeitos. Então, estamos debatendo as questões econômicas e as questões ligadas à nossa categoria, que um dos papéis do Conselho, logicamente, é defender a categoria dos economistas. Que era essa pergunta que eu ia fazer para o senhor Odilon. Qual que é a importância, antes da gente falar do economista em si, qual a importância do Conselho Regional de uma categoria? Qual que é a função do Conselho? Olha, o Conselho Regional de Economia tem 15 mil economistas registrados no estado de São Paulo. É o maior conselho do Brasil. E ele tem uma importância grande para defender a categoria. Tem toda uma legislação, é uma lei de 1951 que legalizou o Conselho Federal e os Conselhos Estaduais de Economia, e uma das funções, logicamente, é defender a categoria de que forma? Você fiscalizando, por exemplo, uma empresa porque veja, você filia economistas que não pode trabalhar. Porque quando o universitário se forma, tá certo? Ele não é economista ainda. Ele é um bacharel. Ele é um bacharel. Aí, para ser economista, ele precisa estar registrado. Tá certo? Então, à medida que ele seja registrado, como é que nós protegemos? Se tiver um bacharel de economia trabalhando como economista, a gente vai lá, fiscaliza a multa. E nós também temos registrado empresas que fazem trabalho na área da economia, bancos, etc. Perfeito. Então, você tem uma empresa trabalhando com economia, ela tem que estar afiliada ao conselho. Senão, ela é multada, como qualquer conselho faz isso, cada um defendendo a sua área de atuação. Então, contabilista, administração, ou medicina, Conselho Federal de Medicina, OAB. Então, é um trabalho importante desse ponto de vista aí da gente
fiscalizar permanentemente para defender esse espaço de trabalho dos economistas. E qual que é a importância do Corecon, agora falando exclusivamente do Conselho de Economia? É um conselho expressivo a nível nacional? Como é que é o Corecon? Como eu falei, é o maior conselho do Brasil. E a gestão anterior à minha foi do Pedro Afonso, presidente. Ele fez uma gestão extremamente importante. Ele reorganizou o conselho, fez uma administração muito boa, valorizou os profissionais de lá. Tá certo? E aí eu estou substituindo ele. Aí o que nós além de continuar o que ele vinha fazendo, a gente está colocando o conselho mais presente na sociedade para debater, além de defender a categoria, debater as questões nacionais. E veja, se você pega, quando o economista, qualquer profissional se forma, ele faz lá uma declaração de juramento. E se você ler o juramento do economista, ele é muito, muito, muito legal. E defender o Brasil, defender a melhoria da qualidade de vida da população está no juramento. Então, nós estamos nos abrindo. Outra coisa importante, que você tem uma polarização que é muito ruim na sociedade brasileira. E nós estamos superando essa questão. Parabéns, de que forma? Parabéns, senhor Odilon. Nós baseamos o nosso trabalho, além do juramento do economista, ou da lei de 51, no artigo 3º da Constituição Federal. Porque a Constituição Federal, é importante as pessoas entenderem, ela é um acordo que houve na sociedade, com representantes de empresário, trabalhador, do agronegócio, da indústria, do comércio, dos sindicalistas, que se reuniram lá em Brasília, até a partir foram eleitos em 1986 e 88 foi concluído. Então você tem a Constituição aborda as questões centrais e o artigo 3º está colocado o seguinte: um dos objetivos centrais da República Federativa do Brasil, no item 3, é acabar com a desigualdade social. Perfeito. Então nós estamos trabalhando para isso. Ninguém pode acusar a gente de ser radical. Nós estamos em cima da Constituição. Então nós já elaboramos 4 documentos muito importantes, que a gente depois até pode falar sobre eles, e estamos indo para o interior de São Paulo, que é uma região, são regiões riquíssimas, com empresas importantíssimas, porque a gente fica em São Paulo, eu sou paulistano, minha família é do interior de São Paulo, lá da região de Rio Preto. Então você vai conhecendo o que o Estado tem de importante, aqui em Araçatuba, que empresas ligadas à área de tecnologia, a sucroalcaleira, você pega São José dos Campos, que tem as empresas, a Embraer, ou a região de Piracicaba, que tem empresas importantíssimas lá também. Santos, eu conheci o Porto de Santos, que é um monumento de porto. E a gente foi em Araraquara e várias outras cidades aí, Jacareí, temos conversado com prefeitos, para inclusive eles abrirem espaço para os economistas. Até eu cumprimentei ontem o prefeito aqui Lucas Zanata aqui, né? O Lucas, porque a Faculdade de Economia reabriu e ele está patrocinando 15 bolsas de estudo da prefeitura para funcionários, que é muito importante, que viabiliza o curso. Então abre para a região, inclusive. Então é uma medida importante que ele tomou. E até aproveitando essa fala do senhor Odilon, qual a importância do economista enquanto formação? Qual é a área de atuação dele? Como que trabalha hoje um economista? A nossa formação, o Keynes, que foi um economista expressivo do século XX, ele tem um texto que ele fala que o economista tem que ser filósofo, tem que ser historiador, tem que ser matemático, tem que conhecer o passado para poder entender o presente e projetar o futuro. O economista tem uma formação extremamente ampla, que as outras categorias não têm. Tá certo? Então a gente está preparado para atuar nas mais diversas áreas. Para dar um exemplo, logo que eu me formei, eu fui trabalhar com um amigo meu, que tinha uma pequena empresa. E o pai dele morreu, e ele com 16 anos assumiu a empresa. E ele era um cara meio confuso, e estava devendo para Deus e o mundo. Ele devia para fornecedor, para os empregados, aluguel atrasado, e aí devia para a sogra. Não deve ser muito diferente da maior parte dos empresários ainda hoje. Nem sei, né? Mas tudo Mas bem. Aí eu fui trabalhar com ele era meu amigo de infância, eu falei, eu só topo trabalhar com você se eu mandar na empresa, porque ele era um cara, o apelido dele era Lorde, que ele devia para todo mundo e viajava, tinha carro, se vestia muito melhor do que a gente. Então eu conhecia ele, como ele era meu amigo, eu falava claramente, eu só vim aqui se eu mandar na empresa, eu que vou mandar no teu salário, você aceita? Aceito. Então eu estipulei o salário dele,
E aí comecei a trabalhar, tá certo? Então, por exemplo, a empresa, a primeira coisa que eu fiz como economista, um levantamento de custos. Tinha coisa que ele vendia mais barato do que custava, porque ele não tinha noção. Então eu fiz um levantamento de custo detalhado, aí nós aumentamos o preço e ele tinha um mercado interessante. Aí começamos a arrecadar mais. Aí visitamos novos clientes, fomos lá pesquisando, visitamos. Aí tinha que sanear os atrasados que ele tinha. Aí, veja a ingenuidade, ele falou, primeiro que eu vou vender aqui, eu vou pagar, quando a gente faturar mais, eu vou pagar minha sogra. Eu falei, a tua sogra é a última a receber. E não é porque é a tua sogra, porque se você não pagar a tua sogra, não vai acontecer nada. Agora, se você não pagar o fornecedor, não vai ter matéria-prima. Perfeito. Se você não pagar os funcionários, eles vão trabalhar de mau humor. Você tem que respeitar. Se não pagar o aluguel, o cara vai entrar para tirar a gente daqui. Então, por exemplo, você tem pela tua formação, você conhece custos, você tem uma visão mais racional do que tem que ser feito, tá certo? Aí ele era um cara que entrava mais dinheiro, já vou comprar aquilo. Eu falei, você não vai comprar nada. O dia que você pagar as suas contas, aí você vai fazer o que você quiser da vida, mas enquanto você dever, você tem que levar uma vida mais disciplinada. Aí ele ia casar, já ia reformar a casa, eu falei, não vai reformar nada, até você resolver. A mulher dele já não gostou muito. Mas veja... Aí encerrou o contrato por conta da mulher, né? Mas veja, foi um trabalho que com a formação... Porque quando você faz faculdade, qualquer profissional, você aprende o básico. Agora você vai aprender mesmo na prática. Perfeito. Então, veja, eu fiz um trabalho, em 8 meses conseguimos resolver quase tudo. Então aí ele, conseguiu comprar uma casa, e não foi milagre, é pelo trabalho que a gente fez, tá certo? E aí eu até saí de lá. Depois disso eu falei, eu fiz aqui porque não era uma empresa muito grande, ele queria continuar, eu falei, não, tá suficiente, agora você tem que tocar o barco. Então, por exemplo, essa é uma área, você tem na área financeira, que você pega, que eu sou professor universitário, dei aula na FAP, no curso de pós-graduação de Gerente de Cidades, no curso de Economia de Graduação na Faculdade de Oswaldo Cruz. É importante falar, eu fui professor convidado de pós-graduação da GV de São Paulo, da USP. Então, eu acumulei uma experiência na área pública, depois eu até posso falar isso. Uhum. Então, por exemplo, você dá aula, todo economista quer para o mercado financeiro, porque pagar bem nos bancos. Então, por exemplo... Tem status, né? Isso, não, e além de tudo, economista tem um papel importante. Então, por exemplo, é uma área importante. Você pega das empresas, pega em Araçatuba, tem empresas aqui, provavelmente exportam. Como é que está o mercado? Você precisa conhecer lá a realidade do exterior, o que pode acontecer. Se valoriza ou desvaloriza o dólar, qual é a consequência para a empresa? Tá certo? Para quem exporta a carne, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, quando a nossa moeda se desvaloriza, quem exporta ganha mais reais. Você ganha mais reais por dólar. Só para dar um exemplo. Então, essa área de planejamento das empresas, é uma área importante conhecer o mercado externo, se a empresa ela exporta, tá certo? Então, na área industrial ou aí no agronegócio é fundamental, na área de serviços, porque você tem que levantar dados estatísticos para saber, por exemplo, por exemplo, na área pública, que é outra área importantíssima. Esse ano aqui, todas as prefeituras do Brasil têm que fazer o plano plurianual, é um plano de 4 anos de investimento importantíssimo. Infelizmente, eu escrevi um artigo faz uns 40 dias, mais, no Correio Brasiliense, que eu falava 99% da sociedade brasileira nem sabe o que é o plano plurianual. E não é o povão, não. Você pega empresários sindicalistas, os caras não sabem o que é. É um plano de 4 anos de investimento importantíssimo. Por exemplo, o orçamento de Araçatuba é cerca de 1 bilhão e 100. Sim. Provavelmente esse plano para os próximos 4 anos vai ser de 5 bilhões e meio. Onde é que vai ser investido isso? Como é que você vai arrecadar dinheiro? E se a empresa que tem esse orçamento, ou o município que não tem esse orçamento, não tiver um pensamento estratégico de onde aplicar esse dinheiro, ela vai ter um sério problema. Isso é fundamental, essa tua pergunta. Então, nós aqui vamos calcular qual é a projeção da inflação para os próximos 4 anos. Lógico que economia não é que nem engenharia, que você faz um prédio... Exato, né? Exato, mas você tem condições de saber a inflação, quanto é que vai ser, porque se aumentando o PIB, na média vai aumentar a arrecadação no município. A inflação aumentando vai... do ponto de vista nominal, vai aumentar a arrecadação no município. Aí nós estivemos conversando hoje lá, vem indústria aqui para Araçatuba, vai aumentar a arrecadação de ISS, de IPTU, de transferência do ICMS, que é um tributo estadual, o que o Estado arrecada aqui, ele tem que repassar 25%. Então, veja, o economista tem que calcular essas estatísticas todas,
Tá? Então, saber como é que faz, por exemplo. E aí é que está o detalhe. Na área pública, o economista ele tem essa visão de planejamento, não é que ele vai fazer sozinho. Ele articula junto com a saúde para saber, para dar um dado. A população brasileira está envelhecendo. E os casais hoje têm muito menos filhos. Então, a médio prazo vai precisar de menos creche e mais equipamentos para atender o pessoal idoso. Também tem o problema da previdência, né? Lógico. Então você tem... Veja, isso tudo nós estamos pensando e conversando. Qual é a prioridade do prefeito? A educação? Então nós vamos o quê? Precisa de mais creche, precisa de mais escola. Aí o plano plurianual, veja a importância dele. Está lá na Constituição Federal, do artigo 165 a 169. Está colocado o seguinte, que no plano plurianual tem que ter todas as despesas de investimento, de capital. O que é? É construção de prédio e material permanente. Então, por exemplo, você vai construir um hospital aqui, nos próximos 4 anos, você tem que colocar lá 50 milhões para construir o hospital e mais 20 para equipar tomografia, raio-x, cama, isso é material permanente. Isso tudo você tem que calcular e projeta. E aí está lá na Constituição Federal, além das despesas de capital, você tem que colocar as despesas de caráter continuado, tá. Que é o que o município já tem, porque o município vai ter outros equipamentos tem escola, que ele tem já que estão sustentar, funcionando, né? que você tem que projetar quanto é que vai gastar. E a outra questão central é o seguinte, as despesas decorrentes da despesa de capital. Porque é o seguinte, você faz o hospital, equipou, e aí? Você tem que prever dinheiro para contratar dezenas de médicos, enfermeira, pessoal de limpeza, de alimentação. Então, veja, quem segue o plano anual não tem erro. Ele é extremamente importante para o município. O problema é que a maioria das pessoas nem sabe, e não é o povão, quero repetir, muito vereador não sabe, que eu fui vereador em São Paulo. Lá os caras nem não sabiam direito o que era isso. Então, pelo Brasil, o sujeito vai lá e as empresas, aquela que nós fomos visitar ontem lá, assessor público. a primeira lá. Assessor que público. ele até, o Evandro, né? Evandro. Que ele falou o seguinte, isso eu vi, você pega a prefeitura, o prefeito não sabe o que é direito, nem os assessores, aí ele fala, bota 5% de inflação por ano e faz de assim qualquer mesmo, jeito, né? e vai assim mesmo. Isso quando é um plano estratégico, pessoal. Então aquilo que eu falei, na área da saúde, como é que está? Você pega a estatística, como é que está? Está envelhecendo a população? Você tem que se ligar porque o cara pode entrar em depressão, você precisa dar atividades para ele, e se ele entra em depressão é um custo para a saúde. E aí está diminuindo o número de nascimentos, então não precisa tanta creche. E isso tudo nós economistas vamos projetando, analisando as estatísticas e conversando com a educação, saúde, cultura, segurança. Aqui tem guarda municipal? Temos. Então, quais são os problemas que tem? Então você tem uma gama de problemas na área do Estado que o economista tem um papel fundamental nesse sentido. Por isso que a gente tem incentivado os prefeitos a contratarem mais economistas. Aqui, por exemplo, o curso de economia aqui foi reaberto, um dos motivos é por causa dessas bolsas da prefeitura. Então, por exemplo, você atua na área de custos, na área de vendas, não é que você vai vender, mas você tem que conhecer o mercado. Não dá para você instalar uma fábrica de geladeira no Polo Norte para radicalizar. Então você tem que ver qual é o mercado aqui. E essa é a função do economista, fazer essa análise estratégica geral, da empresa. De todas as áreas, conhecer o comércio exterior. Agora com essa confusão do Trump aí, se o dólar um dia está lá, depois cai, isso aí prejudica. Porque uma empresa, como é que ela vai fechar negócio no exterior? Entendeu? Por exemplo, para ela é interessante que a nossa moeda se desvalorize, porque aí ela recebe o mesmo dólar e vai transformar em mais reais. Então ela fala, acho que eu vou esperar um pouco mais para internalizar os dólares. Ela vendeu, mas ela pode ficar com o dólar no exterior. E se faltar dólar no Brasil, você não pode importar, apesar que nós temos uma reserva boa. Então você atua nas mais diversas áreas, você tem formação para isso, a gente tem aula de macroeconomia, de microeconomia, de relações internacionais, de contabilidade, de administração pública. Eu dei aula de economia do setor público, dei aula do agronegócio, tive que estudar para poder discutir essas questões. Então é um curso muito importante para a sociedade e é um curso que você se realiza muito porque você entende o mundo. Porque você, pelo que o senhor está falando para nós aqui, para o telespectador nosso, o economista ele olha para o negócio local que o cara deve para a sogra,
Só que ao mesmo tempo ele está cuidando do Trump, que lá nos Estados Unidos está mexendo com uma variação cambial que vai influenciar no pagamento da sogra. É isso aí. Que interessante isso, né? Você tem todas essas. Você tem que entender o micro, o mercado, como é que ele funciona. Então, por exemplo, Araçatuba tem um mercado local. Como é que o serviço atende isso? Você tem que trazer mais empresas? Não. Como é que você auxilia os empresários daqui a se desenvolver? A prefeitura, o que pode fazer para isso? Porque aí você gera emprego, renda. Só mais um detalhe que é importante. Quando você faz um planejamento municipal, aí você traz uma indústria para cá. Então vem uma indústria para empregar 200 pessoas. Então, se vier 200 pessoas de fora, tem habitação para todo esse povo? Ou tem creche para os filhos? Se não tomar cuidado, você traz um problema para o município. Sim. De segurança, de começar a ter casa... ampliar o número de favelas, etc. Então você tem que examinar isso tudo. Déficit habitacional. Então, isso tudo. Que se você começar a ser um polo importante, vai muita gente da região mudar para cá. Ou vem aqui também. Porque o que acontece muito, o município se desenvolve, vem gente dos outros municípios no entorno para usar a saúde daqui. O transporte urbano, né? Hoje até a gente estava falando lá com a professora Simona, ela falou que na área da saúde o município está com um problema grave. Provavelmente vem muita gente de fora, porque aqui tem bons hospitais. Então, veja, o economista está pensando isso tudo, não é que ele vai resolver, mas ele está dialogando. Cuidando desses assuntos. E só mais um detalhe importante. A lei do Estatuto das Cidades, que é uma lei de 2000, ela coloca o artigo 40 a 41 claramente, que o plano diretor, que é fundamental, que é outra coisa que é feito no vamos que vamos. É muito pouco comentado. Lógico, que é um plano de 10 anos. Ele tem que estar ligado ao plano plurianual, à lei do orçamento e à lei de diretrizes orçamentárias. Ou seja, é tudo amarrado. Lógico, porque você faz um plano, o plano é plano. Agora, para realizar, você precisa de dinheiro. Então, para concluir, você tem o plano plurianual, depois você tem a lei de diretrizes orçamentárias. Então, o plano plurianual é obrigado a todos os governos municipais, estaduais e governo federal, no primeiro ano, depois que o prefeito tomou posse, esse ano aqui, ele tem que fazer. Senão o Tribunal de Contas liquida com ele. Então ele tem que apresentar esse plano que vai ser para 2026, 27, 28 e 29, que ele pode ser até que não esteja mais no cargo. Porque o plano tem essa questão de continuidade. Ele pega um ano do próximo mandato. Sim. Tá certo? Aí você tem a lei de diretrizes orçamentárias, que é uma lei que tem que ser aprovada no primeiro semestre, que ela dá as diretrizes para o orçamento do ano que vem. Então nós estamos aqui no fim de maio, essa lei está na Câmara já, provavelmente sendo debatida pelo Brasil inteiro. Quais são as diretrizes para o ano que vem? O que é prioritário? Por exemplo, você faz o plano plurianual, vamos supor, aqui em Araçatuba, o plano contemplou fazer 10 creches. Nos 4 anos. Aí a LDO vai falar, nesse ano vai fazer 2. No ano que vem, depois quando for a outra lei, a LDO vai fazer mais 3. Então você vai organizando isso, né? O orçamento, e no orçamento você tem um detalhamento de todas as receitas e de todas as despesas. Você não tem... A área pública é fundamental. Todos os tributos do Brasil estão no orçamento. Municipal, estadual e federal. Todos. E você não pode fazer um gasto se não tiver inscrito no orçamento. Você não pode gastar se não tiver contemplado. Então, ouvindo o senhor falar, a gente fala assim, caramba, esse curso é maravilhoso. E nós temos a oportunidade de fazer esse curso em Araçatuba. Não tem nem dúvida. Né? E tem um detalhe, Guilherme, importante. A maioria das faculdades só forma economista para o mercado. E a área pública é fundamental. Quem atende aqui a população na área da saúde é a prefeitura, através do SUS, etc. Na área da educação, é o município. Tá certo? Então é fundamental, mas você não forma com as economistas para a área pública, que tem que conhecer orçamento, conhecer a importância e tecnicamente. A aula de pós-graduação da FAP era um curso super interessante, chamava Gerente de Cidades, que falava de saúde pública, era um curso lato sensu, de 1 ano e meio. Falava de saúde pública, educação pública, planejamento, segurança. Aí eu dava aula de orçamento público, que eu colocava tudo no detalhe, entendeu? Então é uma coisa muito interessante. Então, por exemplo, o curso aqui, até alertando, deve também dar uma ênfase para a área pública na formação dos economistas. Perfeito. E que o Corecon mesmo já teve uma influência muito grande para que esse curso fosse aberto aqui em Araçatuba, né? Inclusive, acho que nós da cidade de Araçatuba também precisamos agradecer o Corecon por essa
atuação. E queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto do Corecon, que é o Café com Economistas. Vocês estão visitando o interior, é isso? Estamos visitando, já começou na administração do Pedro. Eu estou estendendo para todas as áreas. Eu e o conjunto, viu? Porque eu não gosto de falar eu. Quem faz trabalho é o coletivo. É a equipe, né? Eu sou presidente, logicamente, eu que tenho que conduzir, mas é uma equipe toda que participa. E a gente tem um apoio muito grande da área de comunicação, né? Inclusive, Denise e Renato, obrigado por estarem aqui conosco. Viu? Então, a gente agora, nós já tivemos em Santos, conversando lá, e a gente tem formaturas para discutir com os formandos para se filiar no conselho. Tivemos em Santos, tivemos em Piracicaba, tivemos em Araraquara, tivemos em São José dos Campos, tivemos em Jacareí, tivemos em... Onde mais? Piracicaba. Então aqui nós conversamos com o prefeito, Piracicaba também, em Jacareí com o presidente da Câmara. Então a gente está com uma interlocução muito boa e discutindo a importância do economista e a importância da prefeitura abrir vagas nesse sentido, porque vai qualificar o trabalho da prefeitura, e na Câmara é importante os vereadores ter economista, porque se elege um vereador, em princípio ele não precisa saber do orçamento, ele é uma liderança popular. Mas depois que ele chegou lá, ele precisa saber o mínimo. Claro. Então você tem que ter o que a gente incentiva, as câmaras contratarem um economista, dois, onde tiver mais recursos, para orientar os vereadores sobre isso, para fiscalizar a execução. Eu fiz isso quando até como um apoio, como uma assessoria para o próprio vereador. Lógico, né? Fundamental. Então, veja, essa questão da faculdade é extremamente importante para o ter reaberto e tem condições de ampliar muito o mercado aí, né? E não é só aqui em Araçatuba, Birigui, outras Penápolis, toda a região. Senhor Odilon, e como que o senhor define o que é economia? Porque a gente fala de economia, a gente fala do economista, mas popularmente as pessoas não sabem exatamente o que é a economia, né? Como que o senhor define o que é economia? A economia, é o dia a dia de todo mundo. Porque desde que o homem, aí se você ler aí a história da humanidade, o homem começou a ficar organizado em cidades faz uns 10 mil anos atrás, que ele era nômade, depois... Veja, à medida que a agricultura se desenvolve, porque antigamente o homem vivia de coleta. Ele ia atrás do bicho, matava o bicho para comer amanhã, depois da manhã. Caçador-coletor, né? E coletor de sementes, de frutos. Aí ele começou a perceber que onde ele comia lá o milho, que ele pegava um milho selvagem ainda e comia, o que caía no chão nascia de novo. Ele percebeu que ele não precisava ficar correndo atrás. Se ele plantasse, ele podia colher. Isso foi uma revolução. Isso foi uma revolução. A outra é o seguinte, em vez de sair matando o bicho, ele começou a domesticar as cabras, as ovelhas, o gado. Então ele não precisava mais ficar matando. Ele tinha na porta da casa dele carne e leite. Então isso foi organizando as cidades. E aí a cidade, para ser organizada, você precisa ter produção. Porque, veja... Isso é importante. À medida que a sociedade vai ficando mais sofisticada, produzindo, e começa a gerar excedente, esse é que é o detalhe. Porque antigamente você não tinha rico nem pobre. Todo mundo, que a turma até fala que era a era de ouro, porque todo mundo tinha que se ajudar. Não tinha propriedade da terra, não tinha nada. Ou seja, eu estava falando lá quando o homem aprendeu a plantar, aprendeu a domesticar, todo mundo comia junto ali. Não, né? Mas até antes, que a denominação aí a categoria da denominação era que a gente tinha uma sociedade comunista primitiva, porque não tinha dono, era todo mundo igual. Tá certo? Aí, veja, à medida que a cidade se organiza e vai gerando excedente, o que é excedente? Você planta, a hora que você colheu, você não precisa trabalhar durante 3 meses. Então, isso permitiu surgir filósofo, surgir o teatro, entendeu? As pessoas que vão pensando, porque eles não precisava mais ele estar trabalhando para comer. Não era mais uma coisa que consumia o dia inteiro de uma pessoa. Lógico, né? Porque para trabalhar o dia inteiro. Às vezes o cara era um tremendo filósofo e tinha que sair matando o bicho. Agora não, ele tinha tempo para pensar. Olha só. Ou lá o teatro, que é uma coisa da Grécia. O sujeito que era um artista já, um ator nato, ele tinha oportunidade de fazer. Não precisava mais se matar ali. Entendeu? E lógico que era uma sociedade injusta, que você tinha esses países da Grécia, Roma tinha um monte de escravo para fazer isso. Mas veja, aí você acumula excedente, aí você começa a organizar a economia. Você vai produzir, aí você vai trocar. Para trocar você precisa do quê? De um instrumento de troca que todo mundo aceita e surge a moeda.
papel da moeda, um papel fundamental, é troca. Porque na antiguidade o sujeito matava um monte de bicho, tinha a pele, aí ele queria comprar um machado. E o cara que tinha machado para vender não queria comprar a pele. Como é que você faz isso? Aí precisava achar alguém que quisesse comprar a pele e tivesse machado entendeu? Então, por exemplo, é isso. Aí você começa a planejar, aí Roma vai escravizando a Europa inteira para conseguir matéria-prima para tudo que eles precisavam, e aí escraviza, porque Roma escravizou a Europa inteira. Porque, veja, a questão da escravidão, o Brasil foi um problema gravíssimo, a gente pode até abordar, que eu dei muito tempo aula de economia brasileira. Agora, Roma escravizou tudo quanto é branco da Europa. Entendeu? Que aí era uma exploração. E aí você tem toda aí a origem do cristianismo lá, a questão que, o cristianismo, eu estava lendo aí, você pega a história, eu acabei lendo muita história, que a turma jogava os cristãos para os leões matar, e os cristãos não tinham medo. Era atração no Coliseu, né? Por causa que ele ia morrer e depois ia para o céu. Sim. Então, ele não viu isso daí, os romanos achavam. Quer dizer, como é que esse povo tem essa coragem? E aí tem aspectos que é um debate importante aí. O Império Romano assume a religião cristã. E aí começa a mudar muito. Mudou radicalmente. Aí vira o poder. Porque a igreja, no fundo, lá ali, era um poder brutal, meu. Aí os caras começam também a mandar em tudo. E que foi um grande problema para a humanidade, né, nesse período, que só inverteu a polaridade do poder, né? Que antes o poder estava em um lugar e agora passou a ser na religião. Então, por exemplo, eu quero te falar, a economia, você trata das relações de troca, você trata de um planejamento de produção, aí você começa a perceber que se você, por exemplo, o Roma era um exército extremamente organizado, aí produzia espada, escudo, e era uma coisa organizada, vai conquistando o mundo. E a economia está mexendo com isso tudo ao mesmo tempo, gerando emprego com a hora que precisa. Sim. Entendeu? Então, você pegava a Roma na antiguidade, que chegou a ter 1 milhão de habitantes, é uma maravilha. Inclusive é importante, se vocês ainda não foram para a Europa, tem que ir, pessoal, tem que viajar. Eu falo para meus alunos direto, que eu até brinco, quem nasceu em Araçatuba e nunca saiu de Araçatuba, acho que o mundo é Araçatuba, e não é. É a caverna de Platão, né? Nós precisamos sair da caverna. Não precisa sair. Se o sujeito nunca saiu de São Paulo, ele acha que, por exemplo, lá a minha mulher é de Ibirá, uma cidadezinha pequena perto de Rio Preto. E tem fontes termais muito boas lá. Aí né? eu ia, quando eu vou lá, eu corto o cabelo. O barbeiro lá nunca foi para São Paulo, meu. Caramba. Só para vocês perceberem. Então a economia, ela mexe com relações externas, com trabalho, com mercado. E aí, por exemplo, Roma cobrava um imposto enorme das províncias que ela colonizava. Aí você precisa, para o Estado funcionar, você precisa cobrar tributos. Então a economia mexe com a área tributária. Aí surge os banqueiros na Idade Média, você precisa de... Aí você tem um bom negócio e não tem dinheiro para poder ampliar. Aí você tem que ir no banco pegar dinheiro emprestado. Então começa a surgir isso. E tem toda uma história legal da origem dos bancos, que nem vou falar muito aqui para não estender, mas economia é uma coisa que te dá uma visão do mundo. Por isso que o Keynes fala tem que ter uma visão de filosofia, de história, geral, você entende o mundo. Foi a melhor coisa que eu vi na minha vida, porque você entende o mundo, não vem com conversa fiada aqui. Por exemplo, de Estados Unidos. Estados Unidos é um imperialismo que domina o mundo e não está nem aí. E não tem essa de... que você mesmo lembrou hoje. Alguém tem que pagar o almoço, não tem almoço grátis. E aí você vai discutindo, eu criei uma imagem o seguinte, quando as pessoas acham que eu estou exagerando, negócio de disputa de mercado, não, um país ajuda o outro, eu falo o seguinte, você já viu briga em família por herança? Irmão se mata, que é do mesmo pai da mesma mãe, imagina a disputa de mercado, se um empresário vai dar alguma facilidade para o outro, ele quer o mercado para ele, porque a lógica dele é ganhar dinheiro. Sim. Então a economia, e aí entra o Estado. O Estado que organiza isso tudo. Que é essa pergunta que eu ia fazer para o senhor agora, porque o senhor é um especialista em orçamento público, com essa relação do Estado. O Estado, na visão do senhor, ele é importante para a sociedade? Fundamental. Porque eu estava hoje, quando eu fiz a exposição, você tem 2 filósofos importantes que discutiram a questão do Estado no século XVII. Um é o Thomas More, que era lá da Grã-Bretanha, e que ele dizia o seguinte, que o homem nasce, é um cara mau.
tá? Que ele pegou uma frase que é do Império Romano, e aí ele resgatou, que ele fala lá, o homem é o lobo do homem, o homem detona o outro homem, se deixar. Então o Estado é fundamental para evitar que os maus tomem conta da sociedade. E aí você tem o Rousseau, que era acho que da Bélgica, ele fala o seguinte, para ele é o contrário, o homem é um ser bom, nasce bom, e ele precisa ser protegido pelo Estado dos maus. A sociedade o corrompe, né? Isso. E aí a outra coisa que ele fala é o seguinte, que você precisa ter um pacto, um acordo, que é a Constituição hoje em dia. Que aí eu abro mão de uma liberdade minha pro bem. Correto, eu abro mão de alguma coisa para poder os outros ter. Eu não posso querer tudo para mim, senão como é que vira isso aqui? Porque se você deixar, pessoal, vamos pensar o seguinte: o que o empresário quer da vida? Lucro. Se você deixar ele, ele vai tomar conta de. E tem um detalhe: o Adam Smith, que fala lá a questão da lei da mão invisível, que o mercado se autorregula, isso é no começo do capitalismo. Hoje você tem empresas monstruosas que, se você deixar ela livre, ela vai tomar conta de tudo. Porque ela tem poder e tecnologia para tomar conta do mercado. Ela abaixa o preço e as pequenas empresas vão falindo e depois ela toma conta de tudo e aumenta o preço do jeito que ela quer. Então você tem monopólios que podem fazer isso. Então o Estado tem que estar lá para impedir isso. E através de contratos. Tá certo? Então, aí você faz a Constituição que está lá. Você pega as questões centrais do Brasil, estão lá. Então, é isso que eu falei do artigo 3º. Está lá na Constituição. E o papel fundamental é acabar com a desigualdade social. E o Brasil tem uma desigualdade brutal, pessoal. Sim. Então, por exemplo, a questão do Estado aí, ele tem um papel extremamente importante, tanto em governos conservadores como em governo progressista. Que eu dei alguns exemplos hoje lá. Há uns 2 anos atrás, na Europa, alguns países se reuniram e criaram uma estatal para produzir semicondutor para ficar independente da China. Tá certo? O Getúlio Vargas, que desenvolveu muito a indústria do Brasil, quando ele implantou a Companhia Siderúrgica Nacional, que passou a fabricar um aço de alta qualidade e grande quantidade, ele convidou os empresários brasileiros para fazer a Companhia Siderúrgica Nacional. Ninguém quis, porque era um grande investimento e a longo prazo o retorno. Aí o Estado que teve que fazer. E que foi a grande marca, uma das grandes marcas do governo Getúlio Vargas. Não tem dúvida. Né? Então, o desenvolvimento industrial. Então, o Estado é necessário. Tá? É conversa fiada, porque eu até falo sempre, quando eu ia dar aula, eu perguntava aos meus alunos, o que vocês acham do Estado das empresas estatais? Um bando de vagabundo, só tem ladrão. Não é coisa nenhuma, meu. Aí eu perguntava para eles, se o teu pai tem uma empresa e tem um diretor que é ladrão, ele vai vender a empresa? Ele vai demitir o cara e abrir um processo contra ele. O Estado é a mesma coisa. Se tem um cara corrupto numa estatal, você tem que demitir, mandar prender a justiça e preservar o que é importante para o Brasil. A estatal tem que estar a serviço do povo brasileiro. Ela não pode ser cabide de emprego e nem forma de corrupção. Nós temos que vigiar isso. Agora o povo brasileiro não tem informação. Ou cidadania. Seja, não é limpar o bebê e jogar o bebê com a água fora, né? É a gente fazer essa diferença mesmo. Lógico. E aí, só para adiantar, que a gente vai lembrando de muita coisa, porque quando a gente discutir economia, que você fala e não para de falar. Desculpa, hein? Fique à vontade. Está aqui para isso. Por exemplo, o que acontece? Por que os Estados Unidos foi colonizado mais ou menos no mesmo tempo do Brasil? Virou a maior potência econômica do Brasil, do mundo, e nós estamos nessa situação precária há muito tempo. Boa análise. Por quê? Os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento. E uma das coisas tem que ver com Martinho Lutero. Porque quando teve a reforma protestante, teve guerra na Europa. Entre os católicos e protestantes se mataram. Tem a guerra dos 30 anos lá. Então, milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas saíram da Inglaterra e outros países que eram perseguidos políticos. O cara era principalmente protestante, ele mudou para os Estados Unidos para ficar lá, para formar uma nação. Então foi operário, médico, professor, foi para lá para não voltar mais. Então o que a gente chama colônia de povoamento. No Brasil, foi uma colônia de exploração. Os portugueses vieram aqui para levar tudo. E fizeram isso durante 322 anos. Tá certo? Então nunca deram a mínima. Inclusive não deixava ter no Brasil gráfica, não deixava o Brasil se industrializar. E no caso dos Estados Unidos houve um avanço importante nesse sentido. Só para mostrar a diferença de colonização que teve. Outra coisa fundamental, só para a gente entender, até hoje você tem um problema aí
quando a gente fala de reforma agrária, que fala que é coisa de comunista, é coisa nenhuma. Os Estados Unidos, depois da Guerra de Secessão, fez uma ampla reforma agrária, que foi a ocupação do oeste americano, era terra pública. Então, o presidente lá depois da Guerra de Secessão definiu que quem fosse para o oeste tinha direito de pegar 90 hectares, lá ele e a família dele pagavam... Foi uma grande reforma agrária dos Estados Unidos. Depois da ocupação vieram milhões de pessoas da Europa com essa oportunidade. No Brasil, sabe o que fizeram? Em 1850, o Dom Pedro II fez a chamada Lei da Terra, que só podia ter propriedade quem tivesse registro. A maioria do povo brasileiro nem sabia que existia isso. Então, só para dar um exemplo, você tinha lá famílias que iam para o interior aqui de São Paulo, porque essa região, imagina o que era em 1850 aqui. Era índio aqui. Era índio. Aí, vamos supor, vinha aqui várias famílias, derrubavam a mata e começavam a plantar. Só que eles não tinham registro. Aí vinha um fazendeiro aqui, registrava tudo em nome dele e expulsava todo mundo. Então, você teve esse problema da terra no Brasil permanente. Então, você tem... Por exemplo, fazer reforma agrária não é pegar aí as fazendas que produzem soja, é pegar a fazenda que está lá, que a gente chama de reserva de capital. O cara comprou e larga lá e não faz nada. Então o Estado desapropria, tá certo? E vai criar propriedade. E aí, quando a turma fala que reforma agrária é coisa de comunista, é um absurdo. Porque o comunismo quer acabar com a propriedade privada. E a reforma agrária cria propriedade. Você pega uma fazenda lá e faz a reforma agrária, divide ela em 1000 propriedade, você vai ter 1000 proprietários. Senhor Dilon, mas eu posso fazer uma provocação nesse assunto? A gente, como está batendo papo aqui, mas também nós temos o outro lado, que é do dono da terra, que tem aquilo por propriedade, e de repente, em algum momento, vê um monte de gente acampado na sua terra buscando tê-la. E esse lado, como é que fica? Esse lado que o Estado tem que resolver, tem que fazer a reforma agrária naquela propriedade, que é improdutiva. Vai chamar o cara e falar, olha, você vai ser indenizado, nós vamos dividir. E não é coisa de comunista, porque você precisa... Aí é que está o acordo social da Constituição. Entendeu? Aí o sujeito tem uma terra que ele não produz. Ele comprou, ninguém está falando que ele não comprou. Ele vai ser indenizado e vai ter que... Aí o Estado vai dividir a terra. Qual o problema? E aí essa terra ela é dividida com... Qual que é a definição para as pessoas que vão receber essa terra? Aí você precisa ver, do ponto de vista legal, se você faz cooperativas ou vai ser propriedade individual. Inclusive, aí, pelo que eu já li, o movimento Sem Terra é contra. Ele prefere que a terra seja uma cooperativa que toma conta, e não individualmente cada um. Por exemplo, quando os Estados Unidos ocupa o oeste americano, é reforma agrária. Entendeu? Pô, tinha a terra sobrando, vai lá e pega, meu. Isso desenvolveu os Estados Unidos brutalmente. O senhor acha que essa demora, esse atraso que a gente tem, complica ainda mais as coisas? Não, você vai tendo uma população marginalizada, que tem direito de ser cidadão, tá certo? E aí vai se agravando, porque o Brasil, você tem um problema que é todo mundo passa pano em todo mundo, passa a mão na cabeça quando você tem... Olha, historicamente, os Estados Unidos teve 2 rupturas enormes. Uma foi a Guerra de Libertação com a Inglaterra. 6 anos de guerra. A maior potência do mundo, os americanos enfrentaram lá e botaram os ingleses lá para fora e reformaram os Estados Unidos. Depois a Guerra de Secessão, que estava implicado o norte, que era desenvolvido industrialmente, e o sul baseado na produção de algodão para a Inglaterra, que era escravo, e aí teve um embate político que tinha interesses econômicos e também interesse social para acabar com a escravidão. Teve uma guerra lá que matou, é considerada a primeira guerra moderna, matou 700 mil pessoas. Que foi a Guerra de Secessão? Foi. Então, isso são rupturas, que eu não defendo a violência, mas, ali ninguém brincava de serviço. A hora que eles botaram para fora a Inglaterra, meu amigo, eles estavam lá cuidando dos interesses americanos. Aqui no Brasil, quem é que proclamou a independência do Brasil? Foi o... Dom Pedro I. O que ele era? Príncipe português, pô. Eu entendi que é uma questão histórica, lógico, identitária da nação. Isso, né? Então veja, não mudou nada. Tanto que um grande brasileiro foi o patriarca da independência, José Bonifácio, que tem lá em São Paulo. Esse cara era de Santos e tinha a maior cabeça. Aí é que tá, por que viajar? Ele morou uns 15 anos na Europa, ele era cientista, logo depois da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, ele veio para o Brasil e ele foi fundamental na independência do Brasil junto com a princesa Leopoldina,
que era casada com o Dom Pedro I, que era uma princesa da Áustria, que era um dos maiores reinos que tinha uma formação intelectual enorme. Porque o Dom Pedro ela teve 40 filhos fora do casamento. Que, inclusive, por isso da cor amarela na nossa bandeira, né? Viu? Então, veja, o Brasil, ele é fruto disso. Aí a independência foi feita por um príncipe português que não mexeu em nada. E o José Bonifácio tem um artigo excelente do Rubens Recupero, que foi ministro do Fernando Henrique, e ele era o diretor-geral da FAAP. Eu até conversei com ele lá, um tremendo intelectual, foi embaixador do Brasil. Ele escreveu um artigo na Folha que eu dava para os meus alunos, vale a pena ler. Ele fala: o primeiro brasileiro, o José Bonifácio, defendia a reforma agrária, proteção dos índios, desenvolvimento da indústria, proteger o meio ambiente. Ele era contra a escravidão. O que aconteceu com ele? Dom Pedro mandou ele para o exílio, porque os escravocratas não queriam ele aqui, porque queriam continuar ganhando. Entendeu? E então essa elite acabou falando mais alto, né? Você tem uma elite que impede o Brasil se desenvolver. E isso até hoje, né? O problema das elites atrasando o Brasil. Você tem elites aí. Me interrompa aí, porque a gente vai falando. Não, fica à vontade. Por exemplo, no Brasil você tem duas elites que ninguém mexe. Uma é do Ministério... a Justiça brasileira. O seguinte, a Justiça brasileira é a segunda mais cara do mundo, quando você pega em relação ao PIB. Tá? A maioria dos juízes ganham muito acima do teto do funcionalismo público. O teto é o salário dos juízes do Supremo, que é 44 mil ou 46 e pouco. A maioria dos juízes ganham 60, 80, 100 mil. E cria um monte de penduricalho e ninguém fala nada. Aí os caras querem acabar com o Bolsa Família, entendeu? E a outra elite são os militares, que ninguém mexe. É o único trabalhador no Brasil que se aposenta com salário integral. Eu trabalhei mais de 30 anos, não vai ver quanto é ganho de aposentadoria, eu nem falo. É vergonhoso falar. É vergonhoso. E aí o cara é general, se aposenta com 30 mil por mês, vai ganhar o resto da vida. E quando morrer, a viúva também vai ganhar. O que o militar é melhor do que eu? Não é? Lógico que o Brasil precisa ter exército, marinha aeronáutica, ninguém é contra. Agora, eu sou um cidadão como ele. Agora, ninguém fala nada. Então, você tem essas elites que impedem o avanço do país. E são dois setores que estão aí desde a época de Dom Pedro, que a gente está falando. Aí, né? Desde a fundação do Brasil. Da Constituição da República. Que conversa maravilhosa. A gente vai continuar essa conversa, mas a gente quer agradecer a você que está nos acompanhando até aqui. Conversas neste nível que nós queremos trazer para o Vocação Podcast. Então você que está acompanhando e está gostando dessa conversa, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para nós, não custa nada para você se inscrever no nosso canal, isso para nós é muito importante. Outra coisa que a gente sempre fala, deixa o seu comentário. Se você concorda, se você não concorda, não tem problema, desde que seja com respeito, vamos abrir esse espaço para debate, dê o seu feedback para nós, para a gente saber o que vocês estão achando das nossas conversas, surgiram pautas, isso é muito importante para nós. E a gente quer também agradecer o Secate Estofados, que está conosco aí, uma pessoa que tem acreditado nesse projeto, está junto conosco, e além de tudo é um excelente profissional, é um profissional que tem uma qualidade na confecção de sofás, de estofados, de cabeceiras de cama, chaises, o que vocês precisarem de estofado, tecido, espuma, o Secate é a pessoa indicada para fazê-lo. Eu vou deixar o telefone dele para você que quiser ter a oportunidade de contratar o trabalho dele. Ele atende no DDD 18 981 34 86 49. DDD 18 981 34 86 49. E se você está nos assistindo e quer utilizar também desse espaço publicitário para divulgar a tua marca, entre em contato conosco, nossa equipe vai te atender. Nós temos algumas opções aí de parcerias, entre em contato conosco. Nosso telefone é o DDD 18 997 37 90 63. DDD 18 997 37 90 63. Seu Odilon, o Brasil tem jeito? Total. Veja, pessoal, eu estou falando isso não é porque eu acho. O planeta tem uns 198 países organizados. O Brasil é o quinto do mundo em extensão territorial. É o quinto. Tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e é o primeiro em área agriculturável. O Canadá é maior que o Brasil, só que metade do Canadá está no Polo Norte, não produz nada. Aqui você produz o ano inteiro, com esse sol aqui de Araçatuba. Você planta 2 vezes e é pelo Brasil inteiro quase.
Então nós temos uma vantagem enorme. O Brasil tem 212 milhões de habitantes, é um mercado interno enorme, é o 6º população do planeta, tá certo? Isso é super importante. Só para dar uma comparação, o Uruguai tem 3,5 milhões de habitantes. O Chile tem 20, a Argentina tem 45 milhões, que é igual ao estado de São Paulo. Quer dizer, nós temos mão de obra. Pô, nós temos mão de obra e mercado para vender. Você tem profissionais altamente competentes. A gente estava vendo aqui na área de tecnologia, aqui em Araçatuba. O Brasil tem a 3ª empresa mais importante de aviação do mundo, que é de alta tecnologia, a Embraer. E um detalhe, viu, é importante comentar. O governo anterior aí, ao do Lula, permitiu a venda da Embraer, que para mim era um crime. Você vender uma empresa daquele nível para a Boeing. Aí vocês sabem que a Boeing cometeu um erro lá de projeto, caiu 2 aviões, eles pararam de produzir, passou a ter um prejuízo enorme, eles devolveram a Embraer para o Brasil. Inclusive a Embraer entrou com um processo na Corte Internacional para eles pagarem multa por causa disso. Ainda bem que eles devolveram. Então, por exemplo, o Brasil e os americanos estão levando os engenheiros da Embraer, que são melhores do que os engenheiros. Eu dei aula na FAAP para o curso de engenharia, introdução à economia. E tinha a semana do engenheiro, eu ia lá ver a semana. E aí foi lá um engenheiro da Volkswagen, ele falou que os engenheiros brasileiros são tão bons quanto os alemães, são mais criativos. Olha só. Não, é verdade. Os da Embraer, os americanos vêm buscar aqui, porque é tudo gente nova, que tem criatividade, conhece alta tecnologia. Então o Brasil tem... Nós temos um bom povo, então, né? Tem, lógico, meu. Agora você precisa de... Veja, então nós temos um potencial enorme, você precisa do quê? De oportunidades. Eu sempre falo, eu não sou melhor do que ninguém. Gênio era o Einstein. Os demais, só para dar esse exemplo, é como a gente. Se você estudar, você vai para frente. Então, por exemplo, você tem oportunidade. Você tem aí centenas de brasileiros na periferia, milhares, que nasceram com biotipo que ia ser campeão olímpico de natação. Só que eles nunca entraram numa piscina, vão morrer sem aproveitar isso. Ou você tem milhares de brasileiros, dezenas de milhares, que seriam excelentes engenheiros, médicos, então pela periferia não tem acesso à educação, não tem oportunidade. Então, o Brasil tem um potencial enorme, tem água doce, acho que é o maior país do mundo que tem mais rios, e você tem uma população criativa que, se você der oportunidade com universidades, escola de qualidade, aí tem que pagar bem professor. Eu sou professor, eu sempre falo, a profissão mais importante do mundo é professor. E agora vê como é que o professor é tratado. O professor tem que ganhar bem para poder dar boa aula, ter tempo de estudar e aprender coisas novas. Então o Brasil tem um potencial enorme. O problema é que os governantes brasileiros, hoje você tem um problema grave, que é o problema de redes sociais, que aquilo lá envenena as pessoas em vez de informar. Inclusive, hoje na palestra eu falei para os alunos, vocês têm que parar de ver rede social e estudar mais. Então, por exemplo, você tem problemas hoje que vai atravancando, e aí fica essa disputa política insana, que o Conselho fez vários documentos, que a gente sai fora dessa polarização ideológica. Nós queremos resolver o problema do Brasil. Essa é a nossa grande questão. Que eu comentei, o Brasil foi dominado pelos portugueses durante 322 anos, depois a Inglaterra já tinha um poder enorme aqui, continuou, depois veio os Estados Unidos e agora vem a China. Então nós vamos ficar sempre à mercê dessas potências. Nós vamos cair. Nós temos que negociar com todo mundo, tratar bem, mas nós temos que ter a nossa... E temos capacidade para se tornar uma potência importante. Ainda mais com essa questão do meio ambiente, com essa área verde, a Amazônia, a Mata Atlântica, com todos os problemas que tem, mas nós somos uma potência enorme nessa área ecológica. Então, viu, Guilherme, respondendo, o Brasil tem um potencial, não, agora precisa de dirigente, agora o povo vota de qualquer jeito, nem sabe quem vota, aí porque o sujeito falou para votar lá, aí a troco de um favor pessoal. Por exemplo, quando eu fui vereador, o cara vinha pedir emprego para mim lá, vinha no gabinete, ele nem entrava para falar comigo, os assessores falavam, isso aqui não é agência de emprego, entendeu? Como é que eu vou arrumar emprego? Nós estamos aqui fiscalizando o governo, criando leis a favor do povo. O problema é que você tem uma mentalidade de colonizado, que é essa colonização portuguesa que impedia de ter livro no Brasil, impedia tudo. O senhor foi vereador por onde? Oi? O senhor foi vereador? Fui vereador em São Paulo. E fui subprefeito também, foi uma experiência importante. A subprefeitura que eu administrei tinha 220 mil habitantes, era do tamanho do aqui de Araçatuba. Foi no Jabaquara? Foi. E assim,
nós estamos aqui aproveitando desse conhecimento do senhor aqui e a gente quer trazer algumas provocações. Lógico. O Estado brasileiro é muito grande, ele deveria ser maior? Qual que é a análise do senhor? E só fazendo um adendo também, há setores em que a empresa privada ela atende melhor que o estatal e o vice-versa também? Por exemplo, veja, a tua pergunta é... Sobre o Estado, se ele é muito grande, se ele poderia ser maior? maior? Eu não defendo nem Estado grande, nem Estado mínimo. O Estado tem que ser suficiente para atender o povo. Então ele tem que ter um número de médicos, que nos postos de saúde, as prefeituras, o governo do Estado, o governo federal, para atender a população de forma digna. Aí você precisa ter o quê? E é uma coisa importante, o Estado é um prestador de serviço, não é para construir obra. Ele, então, por exemplo, na saúde, você tem milhares, dezenas, centenas de milhares de médicos no SUS, tem que ter, enfermeira, tá certo? Aí, professor, o Estado de São Paulo, se não estou equivocado, tem 400 mil professores. Tem que ter professor, como é que você atende na escola pública? Por exemplo, segundo aí dados, a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem 100 mil caras trabalhando. Então o Estado tem que empregar gente, tá certo? Então ele tem que ser um número correto para fazer isso. Se estiver empregando demais, ele tem que se preocupar com isso. Agora, professor... E o senhor, desculpa, mas até baseado nisso que o senhor está falando, nós tivemos, acho que se não me engano, na recessão de 30, que o presidente americano contratou o povo para cavar buraco e contratou o outro para poder tapar o buraco que o primeiro cavou, né? Que é o Keynes que desenvolveu. Keynes, né? Essa política. Ou seja, o Estado fomentando a economia, ele que tem né? condições de fomentar a economia, entendeu? Então, fazendo investimentos. Então, por exemplo, você vai fazer uma estrada, não é o Estado que vai construir, ele vai fazer uma licitação, contratar uma empreiteira para fazer, mas é dinheiro público, tá certo? Então, por exemplo, o Estado, veja, a sociedade tem que controlar o Estado, porque, por exemplo, você pega a Petrobras, se você deixar a Petrobras, lógico que os funcionários da Petrobras têm uma importância enorme, eles vão trabalhar para eles ganharem cada vez mais. A Petrobras tem que servir à sociedade brasileira, não aos funcionários. E aí voltamos lá em Rousseau, em qual que é o outro pensador? Thomas Hobbes, né? Morse. Que o homem é o lobo do homem, então nós temos que controlar todas as extremos. Lógico, né? Por exemplo, você deixar, aí você tem o corporativismo, os caras estão lá, lógico que eles vão trabalhar para melhorar a vida deles, é legítimo, eles têm que ganhar bem, mas tem um limite para ganhar bem. Sim. Entendeu? Aí você tem as universidades públicas que tem que ganhar muito bem. Professor tem que ganhar bem, pessoal. Porque professor é desgastante e você forma uma nação com professores. Esse é o detalhe. Então, por exemplo, o Estado tem que atender isso, tem que fazer esse planejamento, ver se tem muito funcionário numa área. Agora, por exemplo, a Amazônia precisa ser fiscalizada para acabar com esses incêndios, porque esse é um problema de longo prazo do meio ambiente, que pode detonar o planeta. Então você precisa contratar milhares de fiscais, a Polícia Federal tem helicóptero para estar vigiando tudo lá, isso é o Estado que tem que estar presente. Agora, o setor privado, logicamente, tem um papel importantíssimo do ponto de vista da produção, de atender o mercado, tem muito mais flexibilidade, porque o Estado é mais rígido para fazer licitação, etc. Então você tem que saber como é que você faz um acoplamento do setor privado e do setor público. Você pega a China, eu já viajei para a China, e eu recomendo que vocês vão para a China. Fui para a Rússia, fui para os Estados Unidos, para a Europa, fui para Angola, fui convidado para fazer uma palestra lá, foi uma experiência muito interessante. Lá na África subsaariana. E então, veja, o Estado tem que atender isso. Agora, se a sociedade fica achando que política é para quebrar galho dele, não dá. Política é para representar. Esse é o detalhe. Então, você precisa saber quem que você vai votar para prefeito, governador, e não vamos atrás de conversa fiada, porque os caras, na época da eleição, prometem tudo e depois, no dia seguinte, não está nem aí com nada. Então você tem um problema da sociedade, para ela amadurecer, ela precisa de boa educação, de informação. E aí o que eu falei atrás, você tem um problema gravíssimo hoje, que são as redes sociais, que tem baixaria o tempo inteiro, se inventa um monte de notícia. Então, por exemplo, só mais um detalhe importante. Quando começou a ter o processo de privatização no Brasil, que foi na época do logo depois do Collor, que o neoliberalismo, do ponto de vista ideológico da informação, tomou conta do mundo. E o neoliberalismo falava que o Estado só atrapalhava, você tinha que privatizar tudo, desregulamentar o trabalho, e era uma campanha brutal. Aí o Brasil começou
no governo Fernando Henrique Cardoso, que avançou muito. Só para vocês terem uma ideia, tinha merchandise para detonar as estatais. O que é merchandise? É aquela propaganda que tá lá na televisão que o cara não percebe. Você pega uma novela, aí o artista principal lá e a namorada dele pedem uma cerveja, vem lá uma marca de cerveja. Aí a câmera pega em cima. Aí quem tá vendo lá fala, pô, ele toma aquela cerveja, pô, também vou tomar. Ou entra na agência de um banco importante, aí Itaú, Bradesco, tá, aparece na televisão o símbolo do banco. Isso é merchandising, é uma propaganda indireta que a empresa paga uma grana. Sim. Então, na época da privatização, o Ratinho lá na Maria Braga ganhava para falar mal das estatais. Olha só. Então o Ratinho estava lá no programa dele e falava, pô, estatal, mano de vagabundo, isso aí ele estava... Aí o povo formando o pensamento, né? Lógico. Então, por exemplo, você precisa dar informação de qualidade para o povo. Além das baixarias, que você pega essas redes aí hoje em dia, meu amigo, não quero nem falar aqui. Pô, lógico que eu defendo a liberdade, mas a liberdade não é cada um fazer o que quer na cabeça dele. Como é que você respeita jovens, crianças? Entendeu? Então isso tudo tem que ser regulamentado, que é outra coisa. Quando você fala em regulamentar, vem aí os políticos, não, tem que ter liberdade, não pode regulamentar. Lógico que pode, só que não é a casa da sogra, né? Na minha época eu falava isso, nem sei se fala hoje. Geralmente fala, mas é que minha sogra é muito brava. Não, então, mas tudo bem. Entendeu? Então cada um vai lá e faz o que quer. Isso, uma sociedade não vive desse jeito. Você tem que ter liberdade, mas você tem que respeitar os outros. Tá? Então você tem regras para isso. Tá? Então são coisas que você precisa aprofundar o debate nas escolas para formar profissionais, para formar cidadão. Aí o cara entra na escola, não tem professor direito. O professor ganha mal, dá aula em 300 escolas, não prepara mais nada, meu. Ele vai dar aula nem no que ele não sabe. Para dar aula você precisa conhecer o que você está falando. E eu quero aproveitar o senhor aqui para dizer uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Né? Eu sou atual aluno da economia lá da Facfeia. Parabéns. Obrigado. E uma coisa que sempre me chamou a atenção enquanto eu estava cursando administração, que foi o plano real e o fim da inflação. Eu acho que essa juventude que está nos assistindo não imagina o que foi o período da inflação no Brasil. E eu acho que o senhor tem experiência científica e conhecimento de causa para falar para nós sobre isso. Como foi esse período? Eu ia só fazer um adendo, eu ia fazer uma pergunta num período um pouquinho antes do real, que é da abertura de mercado ali no começo dos anos 90 do Collor. Como que foi esse processo na visão do senhor? Se foi certo, se foi muito, se foi pouco, se foi num momento. Então, só para o senhor responder então para a gente, cronológico, o meu, né, da abertura de mercado, pessoal, e o real. O que é? Eu tenho um economista sul-coreano, Rajon Chang, escreveu um livro, Maus Samaritanos. Maus Samaritanos. Ele discute o seguinte, o que a Coreia do Sul e outros países do Sudeste Asiático se desenvolveram muito porque eles não fizeram o que os Estados Unidos mandavam à Inglaterra. Tá? O que os Estados Unidos falavam para fazer, eles não faziam, o FMI mandava. O que eles faziam? Protegiam a indústria deles, tinha um banco estatal para desenvolver a indústria, tá certo? Eles fizeram isso tudo e protegiam o mercado. Tá? Então, por exemplo, eu não sou contra o livre comércio, mas você tem que permitir o livre comércio naquilo que você tem condições de competir. Naquilo que você está ainda se desenvolvendo, você precisa primeiro ter musculatura para poder depois competir no exterior. Então você tem que proteger o mercado desse ponto de vista. E o Collor abriu tudo, entendeu? Começou a detonar um monte de empresa porque não estava preparada. Isso você precisa planejar. Aí, a hora que a empresa está mais madura, você abre o mercado porque você obriga a empresa a concorrer com o mercado internacional, que também tem produto bom. Se você deixar protegido tudo, ela vai fazer o que ela quiser e só tem ela vende o produto que quiser aqui dentro, ao preço que ela quiser. Então, isso tem que ser, não sou contra, mas tem que ser planejado. Então, o senhor acha que foi uma boa ação, mas ela foi feita de uma maneira muito, muito rápida? Não foi uma coisa assim, nem planejamento, de qualquer jeito. E veja, até um dos símbolos disso é que o Collor falou que aqui os carros brasileiros eram que nem carroça, então abre a economia. E aí o exemplo disso é o seguinte, os Estados Unidos, na década de 90, ele fez uma campanha para criar a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Sim. Que era acabar com a alfândega de todos os países. Então aqui no Brasil a gente podia comprar tudo dos Estados Unidos e não ia ter nenhum imposto para proteger a indústria nacional.
E aí falava, à medida que isso se desenvolver, o Brasil vai também, a disputa de mercado vai fazer o Brasil amadurecer. E aí o exemplo é o seguinte, vocês já ouviram falar no Mike Tyson? Sim. Que era aquele lutador que batia nos caras no primeiro assalto. Nós somos cara bonitinho assim, mas nós somos antigos também. Viu? Não, é a mesma coisa de colocar eu para lutar com o Mike Tyson. Aí os caras vão falar, olha, você vai lutando, aí no 10º assalto você já está esperto, só que ele vai me matar no primeiro. Então é a mesma coisa, você abre o mercado de qualquer jeito, você acaba com a indústria, aí acaba com o emprego em Araçatuba. Então você tem que... Veja, em princípio não é conta, mas o que você abre? Isso é planejamento para os economistas. Mas uma das medidas do Plano Real foi a trazer o real a $1, né? Então isso é uma coisa. A outra, duas coisas importantes que eu sempre falei. Tem dois momentos no Brasil que quem não viveu não adianta falar. Um foi a ditadura militar. Eu vivi na época da ditadura, mataram vários amigos meus. Não é que eu estou inventando, o cara que sumiu. Tem inclusive um que trabalhou comigo, o Fernando, ele desapareceu e a mãe dele ficava todo dia na porta da casa dele esperando ele voltar. E não mudava de casa com medo que ele voltasse e não achasse a casa. Imagina, eu pergunto para as mães que estão me ouvindo ou os pais, imagina teu filho desaparecer. Qual é o sentimento? A ditadura fez isso e matou meio mundo. Isso está provado, não é que eu vi isso tá acontecer, né? Foi a barbárie. Censura total na imprensa. Os caras matavam. O Gildo, eu conheci, ele era da UNE, eu era do DCE da PUC. E quando eu me reuni com ele, ele falou, se a repressão me pegar, o CENIMAR, o Serviço de Informação da Marinha, os caras vão me matar. Isso foi em 70 e 71. Em 73, eu estava lendo a Veja, saiu lá a fotografia dele, que teve um tiroteio e mataram ele, porque os caras inventavam, eles matavam e depois diziam que tinha tiroteio, que tinha coisa nenhuma, eles matavam torturado. Então, e ele já sabia disso e já falou pro avisou. Senhor. Olha só. Não, imagina o terror que era um sujeito viver condenado à morte. E outra coisa é o seguinte, e aí tem gente defendendo a ditadura no Brasil, isso é uma loucura, censura a imprensa. Então falava, não, na época dos militares ninguém roubava, a turma roubava pra caramba, mas não saía no jornal, porque era censura. Então, por exemplo, quem não viveu, e outra coisa, muita gente fala, não, porque na época da ditadura o Brasil se desenvolveu. Os militares enterraram o Brasil numa crise monumental, que foi a crise da dívida externa. Isso que eu ia perguntar, como que foi a economia no período militar? Não, você teve... Aí é que tá, aqui dá para falar meia hora. Nós temos essa meia hora. O governo Juscelino Kubitschek foi um governo de grande desenvolvimento no Brasil, de 56 a 60, que era o chamado Plano de Metas. E o título desse programa era o Brasil crescer 50 anos em crise, em 5. O Brasil cresceu muito, hidrelétrica, estrada, indústria automobilística. Isso na época Juscelino Kubitschek. Juscelino, 56 a 60. Aí o Brasil fez um investimento enorme, as empresas privadas e estatais, e aí o Brasil entrou em crise a partir dos anos 60 por causa da inflação. Tá certo? Foi aí que começou a inflação? Aí já começou a inflação. E aí elegeram o Jânio Quadros, que era um cara malucado, que em 7 meses ele renunciou, criou uma maior crise que o Brizola enfrentou. Os militares queriam dar o golpe, o Brizola, governador do Rio Grande do Sul, impediu isso. Ele mobilizou o Terceiro Exército, a polícia militar deles, a população, enfrentou os militares, e aí teve um compromisso, o Brasil deixou de ser presidencialista para virar parlamentarista. Só um parênteses, a construção de Brasília ela teve um custo muito grande também para o governo, lógico, que puxou um pouco dessa inflação. Não entendeu. Agora, só para dar um exemplo, o Juscelino era um cara conservador. Aí o FMI, que controla todo mundo, veio aqui no Brasil, o Brasil precisava do empréstimo, eles falaram, tudo bem, só que vocês vão ter que cortar investimento, aumentar a taxa de juros, isso ia parar o plano de metas e a desemprego. O Juscelino não sabe o que ele fez? Um abraço, mandou os caras embora do Brasil. E continuou crescendo o Brasil. E avançou muito na indústria. O que eu quero dizer é o seguinte, quando saiu o Juscelino e o Jânio, o Brasil entrou numa crise com o Jango, porque naquela época se elegia o presidente e o vice de forma separada, não é que nem hoje, uma chapa só. Era o bipartidarismo, né? Era o Arena e Não, isso foi depois da época da ditadura. Tá. E o Jango era ligado ao getulismo, ao sindicato, que a turma falava que era comunista. O Jango era um fazendeiro riquíssimo. Você acha que ele ia ser comunista? Só que ele defendia o povo. Era um cara que tinha sensibilidade social, queria fazer a reforma agrária, a reforma bancária, uma série de reformas que outros países já tinham feito. Aí o Brasil entrou a partir da renúncia do Jânio, aí o
o Jango assumiu numa crise política. Era a época da Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética. Então os americanos não queriam nem saber. Derrubaram tudo quanto é governo aqui na América Latina, Chile, Uruguai, Paraguai, Brasil, Argentina, Bolívia. Era tudo ditador que os americanos patrocinavam. Tá certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Com a crise econômica, houve muito investimento na época do Getúlio. Então você tinha uma ociosidade grande na indústria. Porque você preparou a indústria para crescer muito, aí entrou em recessão, caiu a demanda, e então as indústrias foram feitas para construir 1.000 carros por dia e estavam fazendo 500. Tá. Então quando veio a ditadura, que aí prenderam tudo quanto é líder sindical, acabou com greve, tá certo? Eles elegeram presidente indiretamente, aí eles fizeram uma política econômica, conseguiram abaixar a inflação, e quando você abaixa a inflação, o crédito voltou, os bancos passaram a emprestar muito mais, o Estado passou a investir muito mais, aí você criou uma demanda grande em cima de uma ociosidade, não precisou ter grandes investimentos na indústria, porque era só preencher. Então a população voltou a comprar carro, né? Uma parte só consumia, então a indústria passou a produzir mais, então a economia cresceu muito. Só que aí o projeto dos militares foi se endividar cada vez mais no exterior, e era juros flutuantes. O Brasil se endividou a 6%, aí no fim e estava endividado pra caramba. Aí o que aconteceu? No fim da década de 70, com o Reagan, presidente americano, que a inflação americana estava aumentando, ele levou os juros a 20%. Aí aumentou. E a inflação nossa, e a dívida nossa acompanhou essa. Estourou a dívida. Aí o Brasil, para poder gerar saldos na balança comercial, o Delfim Neto fez um programa de desemprego enorme, porque quando você desemprega milhões, a pessoa deixa de consumir, não precisa importar muita coisa. E você tem um excesso de produção, você exporta. Entendeu? Então enterrou o Brasil numa crise de desemprego enorme e a inflação estourou com os militares. A partir de 79, a inflação aumentou para 100%, depois para 200%, e aí, foi embora. Aí veio o Plano Real. Quer dizer, a pessoa ia no mercado, de manhã, o produto estava um preço. Ela ia à tarde já estava mais caro, e à noite já tinha um outro preço. Era isso mesmo? Não, aí é que está o detalhe. Então, quem não viveu isso, hoje a inflação está 4,5, aumenta para 5, é escândalo. Precisa aumentar a taxa de juros, que a gente é até importante abordar isso. Uhum. Naquela época, no governo Sarney, no último mês, foi 90% no mês. Meu Deus. Chegou a mais de 3.000%. Foi, 88, na época antes do Plano Real, foi 2.700. Imagina uma inflação de 2.700% no ano. Isso. Que é você isso? Comprar uma geladeira por R$1.000, depois ela vai custar 27 mil no fim do ano. Então era uma maluquice. É isso mesmo. Era uma coisa... Quem não viveu, não adianta eu falar. Porque a gente vive numa estabilização desde 94 de preço. Ou seja, nós estamos muito bem do jeito que nós estamos hoje, pensando agora, no Não, no tudo que bem, agora precisa... Passou, né? Aí é que está o detalhe. O que o Plano Real fez? O Brasil conseguiu acumular reservas internacionais e aí sobrevalorizou a nossa moeda. Significou que naquela época o Brasil, R$1 valia $1, que não dá para aceitar. Os Estados Unidos, o PIB americano, só uma informação, é de 28 trilhões de dólares. O Brasil é 2 trilhões. Nossa. É 14 vezes a maior potência do mundo. Como é que a nossa moeda pode ser igual a deles? Então, por que eles valorizaram a nossa moeda igual ao dólar? Porque o que você passou a importar entrava barato no Brasil. Então, se o empresário brasileiro quisesse aumentar de preço, você importava. Buscava fora. Buscava, então... Foi uma âncora, de certa forma. É isso aí, chamava âncora cambial, muito bem. Cambial por quê? Porque era o câmbio que segurava os preços, entendeu? E aí o Plano Real conseguiu estabilizar a inflação e começou a desindustrializar o Brasil. Porque muito empresário não tinha mais capacidade de concorrer com o que vinha do exterior, que nem hoje com a China. Você vai concorrer com a China. Por isso você precisa proteger o mercado brasileiro. Em vários segmentos, senão você acaba com o emprego. Tá certo? Então o Plano Real ele conseguiu estabilizar a inflação a partir de uma âncora cambial que detonou a indústria do Brasil. E aí foi criando problema na balança de pagamentos do Brasil, porque aí o Brasil precisava de dólar para estabilizar a economia. E não tinha, aí precisava pegar dinheiro com o FMI, aí o FMI impunha a taxa de juros elevada, aquele negócio. Tudo bem, eu te empresto dinheiro, mas você vai ter que fazer isso. Então, por exemplo, o Plano Real conseguiu controlar a inflação, mas a partir de uma taxa de juros brutal,
para atrair, porque é que está o detalhe, o governo elevou a taxa de juros na época do Fernando Henrique, ela chegou a 45% ao ano, a Selic. Para o quê? Para atrair dólar do exterior, os caras traziam dinheiro aqui, convertiam em reais, aplicavam no mercado financeiro e ganhavam uma barbaridade, e depois levava de volta lá para o Japão, para os Estados Unidos, etc. Então tem uma série de conjecturas aí, que você controlou a inflação, mas teve um custo gravíssimo para o Brasil. Então essas coisas que a gente precisa ir aprofundando e entender que é um pouquinho mais complicado do que aparece aí, tá? E quem nos acompanhou até aqui e ouviu toda essa conversa nossa aqui, se ele quiser saber mais, ele tem que ser um economista. É bom que seja, né? Não, ele tem que, pode até, lógico, a economia dá essa oportunidade, mas ele tem que ser um bom profissional e a economia está na vida de todo mundo, pessoal. Todo mundo precisa entender, porque aquela pergunta inicial, o que é economia? Mexe com tudo, importação, exportação, mercado de capitais, bancos, emprego, produção industrial. Olha, só para dar um exemplo, o Brasil tem um processo de desindustrialização. Você tem que ter indústria. O exemplo que eu dou é a Venezuela. A Venezuela, na época do Chávez, a Venezuela é um grande produtor de petróleo. O barril de petróleo era 140 dólares o barril. Entrava bilhões de dólares na Venezuela. Então, quando você tem moeda forte, você importa o que quiser do mundo inteiro. Então, a vida na Venezuela era muito boa na época do Chávez. Por causa que entrava dólar por causa do petróleo. Aí caiu brutalmente o preço do petróleo e a Venezuela não tem base industrial e não tinha mais dinheiro para comprar. Porque era uma commodity, não era um processo de industrialização. Veja, e não tinha indústria, faltava até papel higiênico, que a turma xingava o Chávez, o Maduro. Não estou nem discutindo politicamente, não é porque eles não queriam, não tinha indústria. Você acha que o Brasil pode... E a Venezuela acho que tem 30 milhões de habitantes. Imagina um Brasil com 212 que começar a faltar mercadoria para o mercado interno aqui. Então você tem que ter indústria. Isso é uma questão de estratégia nacional. Essa que são questões que a população precisa começar a perceber. No mínimo as lideranças do Brasil. E tocando nesse ponto do protecionismo, a tendência geopolítica hoje é de que os líderes, o Trump, o Xi Jinping, o Putin, eles estão levando o pêndulo mundial para uma tendência mais protecionista, encerrando aquela tendência mais neoliberal que se tinha 20 anos atrás. Não, quem está fazendo isso é o Trump, que me desculpa aqui, é o cara que não tem a mínima condição de dirigir a casa dele. Aqui no interior, que eu ia muito pro interior, você sabe como é que é boteco? Em beira de estrada? Você reúne os caras lá, toma umas pingas, o cara fala uma coisa hoje, amanhã desfala, não é mais aquilo, eu nem lembro. O Trump faz isso. Ele estabelece uma coisa hoje, amanhã não é mais aquilo, volta atrás. Isso virou uma confusão no mundo monumental, a maior potência econômica do mundo e militar. Então você tem uma crise que ninguém mais sabe o que vai acontecer. Então ele está defendendo o protecionismo, que é um equívoco. Ele quer que as empresas voltem para os Estados Unidos. O problema é o seguinte, grande parte das empresas que saíram, naquela época que saíram dos Estados Unidos, exigia muita mão de obra, elas foram tudo informatizada, com robô, etc. Não vai gerar mais o emprego que gerava. E a China defendia o protecionismo. Depois que ela virou uma grande potência exportadora, ela quer acabar com o protecionismo. Porque quer defender os chineses, não tem bonzinho nessa história. É cada um defendendo o seu lado, né? Então, por exemplo, a China quer o quê? Ela quer o livre mercado. Os comunistas querem o livre mercado. Comunista entre aspas. Não, fui na China, é um país capitalista. Não, entendeu? Então, essas coisas que a gente precisa entender, esse jogo internacional. Então, o Trump tá protegendo. Que eu acho que vai dar um maior problema, já está dando um maior problema dentro dos Estados Unidos. Porque à medida que ele aumenta as tarifas para importar, o que os Estados Unidos importa vai aumentar de preço, vai criar inflação, vai prejudicar o povo americano. Aí vai ter que aumentar a taxa de juros, as empresas produzem menos, vão investir menos, não gera emprego. É uma confusão ali muito grande. E a China não, ela quer que tudo libera porque ela quer exportar para todo mundo. E o Brasil no meio de tudo isso, como que fica? Mas aí é que tá, quero voltar. O Brasil tem um potencial enorme, então ele tem que ter um projeto político para desenvolver a indústria brasileira, tá? Para proteger o emprego no Brasil e fazer uma abertura onde é necessário, não é que é para fechar tudo. Mas tem que ser um projeto nacional, inclusive nos documentos nossos aí do Conselho Regional. Que nós vamos falar dele. É um projeto nacional para o Brasil. Você tem que ter um acordo para essa brigaiada aí, imbecilizada aí, de ficar todo mundo se xingando
E coisa de... Olha, eu fui vereador em São Paulo, tá? E eu sou um cara de esquerda. E eu me dava muito bem com o Kassab, foi vereador comigo, que hoje é uma figura importantíssima na política nacional. Não estou nem falando se eu concordo ou discordo dele. Mas é uma pessoa de relevância. Lógico, se você perguntar dele sobre mim, ele vai te falar, vai falar bem de mim. Tá certo? Que legal. Não é porque eu sou um máximo, não é porque eu era um cara, ele fala, o Odilon cumpre a palavra do que ele fala. Tá certo? E veja, o Miguel Colassuono, que foi presidente da Câmara, era um maior malufista. Eu era vereador, o Miguel Colassuono foi presidente do Sindicato dos Economistas antes do que eu fui, depois eu fui presidente. Ele era malufista, mas eu me dava muito bem com ele. As pessoas têm direito de pensar diferente. O problema é que você virou uma política no Brasil hoje de ódio, entendeu? O cara quer matar um outro, é violência, que inclusive aí, com muita licença, você pega aí um monte de gente que usa o nome de Jesus Cristo, você pega o Evangelho. Eu tive uma formação religiosa muito grande. Minha família católica, meu pai ia na igreja todo domingo, e até no dia, aliás. Meu pai tinha uma editora, eu era office boy. Então, enquanto eu ia no correio para ver as cartas, pedindo que tinha para vender livro, ele ia na igreja de Santo Antônio, lá na Praça do Patriarca, rezar todo dia. Olha só. Então, eu fui criado desse jeito. Então, eu acabei lendo a Bíblia, lógico que eu não conheço com profundidade. Você pega o que Jesus Cristo fala, não tem nada a ver com muito cara que você vê por aí pregando ódio. Jesus Cristo, ao contrário. Pô, quem joga a primeira pedra lá, com os caras que iam matar aquela mulher apedrejada, quem nunca pecou, aí todo mundo parou, pô. Então precisa acabar com esse ódio que tem, nós precisamos empregar uma sociedade de respeito. E a gente aqui no Vocação Podcast prima por isso, seu Odilon. Aqui a gente é evangélico aqui, mas a gente conversou aqui com um missionário católico, a gente conversa aqui com vereadores, a gente conversa aqui com empresários, a gente conversa com toda a área de pessoas aqui, porque a gente acredita nisso. Ele é palmeirense, mas é meu amigo. Eu acho que ele mas tudo bem, o meu caso é pior, porque eu sou São Paulino, o senhor também é, né? Ótimo. Então, e ultimamente, e assim, estamos sentados numa mesma mesa, conversando. Essa questão, o que eu falo é o seguinte, religião não pode se meter com política, que só dá problema. Você pega o Afeganistão, antes dos talibã lá, muçulmano tomar conta do poder, muçulmano radical, porque o muçulmano normal é uma religião tão boa quanto a cristã. O Afeganistão era um país muito legal. As meninas andavam de mini-saia, universidade. Depois que os caras basaram na religião e entraram lá, eles acabaram com tudo. A mulher não pode nem mais estudar. Veja a loucura. O que é o extremo, você né? Você pega a Inquisição da Igreja Católica, matou meio mundo queimado. Porque aí é o poder, meu. Você tem que evitar misturar política com religião. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós temos que respeitar todas as religiões. Não tem nem dúvida. Agora, não pode ficar misturando as coisas que você leva o Brasil para uma disputa religiosa, que é uma coisa complicadíssima, né? Uma questão de fé. Cada um acredita no Deus do jeito que ele quer. E ele tem direito a fazer isso, nós temos que respeitar. Agora, não pode misturar com religião que, meu... E aí cada um interpreta a Bíblia do jeito que quer. E não é. A Bíblia lá, pelo que eu li, Jesus Cristo era um cara que só pregava o bem, o amor, o respeito, o perdão. Perfeito. Bom, a gente infelizmente precisa começar a caminhar para o final, mas assim, foi um prazer, seu Odilon, toda essa conversa que nós tivemos aqui. Só para a gente já caminhar para o final, eu estou aqui com 4 artigos na minha mão. Repensar, está na 1 aí? Repensar o papel do Estado sob uma ótica pragmática, os limites da política monetária, consequências para a economia brasileira. Eu estou com o Boletim Focus e o Viés Financeiro, quando as expectativas criam a realidade, e o Brasil que devemos construir. Boa. Quem quiser ler esses artigos aqui, ele consegue através do Corecon. Acessar lá o nosso site, qual é? www.coreconsp.org.br. São artigos muito bons. Perfeito. Eles não têm nenhum viés ideológico. Não estamos defendendo esquerda nem direita. A gente analisa os problemas do Brasil e com muita informação. Interesse do papel do Estado é aquilo que eu falei. O Estado é importante no mundo inteiro. E outra coisa interessantíssima, o Corecon está capitaneando um projeto de lei que vai ser, já tem algumas cidades que foram aprovadas, que trata de uma simplificação do orçamento público, é isso? É muito importante isso. Quando eu fui subprefeito, a primeira coisa que eu fiz foi colocar na sala onde o povo entrava os dados do orçamento da subprefeitura de forma que qualquer pessoa entendesse.
Então, não adianta você colocar serviço de terceiro, ninguém sabe o que é. Em vez de falar isso, eu colocava contratação de empresa de limpeza de córrego. Tantos milhões, todo mês fazia um balanço e distribuía para todo mundo. Contratação de empresa de manutenção de área verde. Então, isso aí deu uma credibilidade enorme. Então, nós estamos com essa campanha pelo estado inteiro. Uma informação importante, em Marília já foi aprovada a lei, que a prefeitura vai colocar lá onde o povo tem acesso de forma simplificada às receitas e às despesas. Aqui em Araçatuba nós conversamos com o prefeito e toda a assessoria lá, que é fundamental fazer, porque veja, Araçatuba é um polo importantíssimo na região. Se ela toma essa medida, ela vai influenciar vários municípios toda a região aqui, né? Então esse trabalho nós estamos fazendo, que é super importante. E parabéns para o Corecon, que está nessa toada de diminuir desigualdade social. Parabéns por isso. Não tem dúvida, né? O Brasil, veja, economia, você pega cada área, você fala meia hora. Porque são questões importantíssimas. No Brasil, 40% da população ganha um salário mínimo. Senhor Dilon, fica aqui o convite para quando o senhor estiver aqui nas Redondezas, numa nova ação do Corecon, passar aqui no Vocação Podcast, para a gente falar mais um pouquinho sobre política nacional, sobre internacional, como a gente falou de Trump, de China. Infelizmente, nós não íamos ter tempo de falar tudo, mas a gente quer agradecer o senhor, agradecer a equipe que está aqui conosco. Eu sei que a agenda do senhor ela é bem cheia, mas o senhor fez questão de abrir um espaço nela para vir aqui falar conosco. Isso para nós a gente fica muito feliz com isso. E para encerrar, a gente estava falando das ações de Jesus Cristo aí, que eu acho que a gente concorda, né? E a gente gosta sempre de, no final, comentar a situação aqui no Vocação Podcast, daquela história de Martinho Lutero, que estava caminhando pela rua, e um sapateiro falou assim para ele: Lutero, como é que eu posso servir melhor a Deus? E Lutero falou assim: olha, faça um bom sapato e venda um preço justo. E isso nos motiva a entender o seguinte: olha, toda profissão é importante, todo trabalho é importante, a gente pode melhorar a nossa sociedade com isso. Como que um economista pode servir melhor a Deus? Usando o conhecimento dele para melhorar a vida do país e do povo, para distribuir a renda, para fazer reforma agrária, mostrar que é possível e evitar essa disputa ideológica. Você fala em reforma agrária, coisa de comunista, é coisa nenhuma. Os Estados Unidos fez reforma agrária, a Alemanha fez, a França na Revolução Francesa pegou a terra da igreja, que tinha um poder, a igreja católica, e dividiu por meio mundo. Tá certo? Então, o nosso papel é informar a população. Primeiro, dizer que a população tem direito de viver bem. Não pode o sujeito ganhar um salário mínimo e achar que está tudo bem. Ou morar lá em São Paulo, lá na periferia, que leva 2 horas para chegar. Isso não é vida. Então, tem direito aí, nesse sentido que a igreja coloca. Do ponto de vista, o nosso papel é esse, é esclarecer a opinião pública, esclarecer as lideranças. Não é a sociedade, eu sempre falo, não é a gente, como economista, a gente incentiva esses profissionais para eles ganharem bem, ter um padrão de vida, agora eles têm responsabilidade com o país, com a sociedade. Perfeito. Então, eu acho que o economista tem que ter esse tipo de ação baseada em princípios cristãos aí. Tá, tem gente até que não acredita e não tem problema nenhum. Mas princípios universais do bem, isso, né? Porque é o seguinte, eu até brinco. Quando eu ia dar aula, o aluno falava alguma coisa, eu falava: eu vou para o céu. Era uma brincadeira, era o seguinte: eu não quero desejar mal, não é que eu sou bom, mas se você segue alguns princípios, por que eu vou ficar desejando mal para os outros? Aí tá cheio de cara que fica indo na igreja todo fim de semana, rouba dinheiro, paga mal os trabalhadores e depois vai rezar, meu. E o que eu falo lá do Evangelho, todo dia, o que vale é o testemunho, não a conversa. Perfeito. Eu ficar falando aqui, todo mundo fala agora. Você tem que mostrar na prática se você está defendendo o povo. Então o economista tem que fazer isso, tem que ajudar a população a entender os problemas e mostrar que é possível superá-los. Sr. Dilon, tem mais alguma coisa? Não. O Vocação Podcast se sente privilegiado de receber o senhor aqui. Em nome do senhor, a gente agradece a todos os economistas que têm trabalhado sério pelo nosso país. A gente sabe que maus profissionais existem em qualquer lugar, e eu acho que está aí a função do Corecon de continuar esse trabalho de fiscalizar o setor e de colocar uma liderança forte. Então a gente parabeniza o senhor, parabeniza também o Corecon por estar vindo no interior, a gente se sente privilegiado por isso. O senhor mesmo disse, né? Romper a bolha. Lógico. E entender que o Brasil é muito grande. Nós ficamos muito felizes por isso, tá, senhor Dilon? Obrigado. Eu que agradeço a Vocação
Podcast. Dá o prazer e a possibilidade de colocar uma série de questões, como eu vejo o Brasil, os problemas. Podem ter até pessoas que discordem de mim, não tem problema, mas Sim. Esse programa ele é importantíssimo porque ele permite você dar informações, polemizar, discutir. A gente é contra o pensamento único, a gente acha que tem que ter um debate geral aí, nos respeitarmos. Então, eu que queria agradecer essa oportunidade de vocês. E a gente deixa aqui para quem nos acompanhou que 2 coisas. Primeiro, vá estudar. Né? Não acredite no que nós falamos, no que o seu Odilon falou aqui, vá nos livros, estude, tire as suas próprias conclusões. Tudo bem se você for de esquerda, se você for de direita, se você for de centro, desde que a gente sente todos numa mesma mesa e se respeite. Acho que essa é a principal ideia que a gente solta aqui do Menos rede social e mais estudo. É isso aí. Para finalizar, São Paulo e Mirassol hoje, quanto que fica? 2-0 tá bom. Tá bom, né? 2-0 São Paulo. Obrigado, gente. Um abraço. Semana que vem tem mais. Fiquem com Deus.